Eu sou Maria Capucci, trabalho no Ministério Público Federal em Caraguatatuba. A área de atuação é no litoral norte, abrange os municípios de Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião. Tadeu. Eu sou Tadeu Badaró, sou promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. Trabalho no GAEMA, que é um grupo especializado em atuar dentro da matéria ambiental. Minha área de atribuição também, os 4 municípios aqui do litoral norte. Por que vocês escolheram estar onde estão agora, né? Ou a profissão de vocês? Eu tive como inspiração meus pais, né? Meus pais trabalham até hoje com os povos indígenas e eu sempre acompanhei o trabalho e a luta, né, desses povos por reconhecimento de direitos e principalmente por reconhecimento de direitos territoriais. E durante esse trabalho deles eu acompanhava justamente a importância que o Ministério Público Federal tinha nessa luta. Ministério Público como um todo, mas relacionado aos povos indígenas, principalmente o Ministério Público Federal. E aí, desde então, eu decidi que eu faria direito, porque eu queria ser procuradora da República para poder trabalhar na defesa dos direitos desses povos e comunidades tradicionais e, obviamente, também de todos esses direitos que são relacionados à vida desses povos e aí a questão ambiental, né, a preservação e a defesa dos recursos naturais. Que lindo, que não sabia, que legal. E você, Tadeu? Para mim foi uma coisa gradual. O direito foi por influência da família também. Depois que eu comecei a fazer direito, eu fiz estágio em alguns lugares e aí quando fiz estágio no Ministério Público me apaixonei, decidi que queria seguir a carreira nessa instituição, principalmente pela liberdade de poder aplicar o meu conhecimento naquilo que eu acredito, né? E depois, já como promotor de justiça, tive contato com a área ambiental e também entendi que ali era uma possibilidade de defender interesses coletivos, né, difusos, de todo mundo, né, como a questão ambiental que pertencem a toda a sociedade. Achei que ali fazia sentido a minha atuação e me especializei nessa área. A gente tem há séculos no Brasil um principal tema, que é território. Direito por território, ocupação de território, ocupação irregular, tal. Como é que vocês explicariam pra gente essa história aqui no litoral norte? Posso começar? Eu vejo a história do litoral norte como uma continuidade, né, o mesmo processo que se deu em todo o país. Em determinado momento veio uma lei, que era a Lei de Terras, e dizia que quem ocupava o território não era o seu dono. O dono era quem registrava, quem tinha o registro. E aí, a partir daí, pessoas que tinham acesso a essa informação, a esse conhecimento, né, circulavam nesses meios, que são os meios onde se fazem as leis e onde se executam as leis e onde se julgam as leis. Com acesso a essa informação, passaram a registrar diversos títulos em cima de territórios em que viviam outras pessoas. E aí, a partir daquele momento, o dono da terra não é mais quem vive na terra, mas é quem registrou aquela terra no seu nome. Então, o histórico fundiário do Brasil é um histórico que necessariamente ia trazer como consequência esse cenário que a gente vê hoje, de uma disputa pela terra, de pessoas que têm o título, mas não têm a legitimidade da ocupação na terra, outras pessoas que estão na terra há muito tempo, mas que por não terem o seu título acabam sendo expulsas. E esse conflito no litoral norte acabou sendo incrementado dada a especulação imobiliária. A gente tem aqui um processo de especulação imobiliária muito grande, é uma área que tem poucos espaços disponíveis para ocupação, da própria geografia do local, ao fato de ter uma diversidade muito grande de espaços protegidos e uma busca por ocupar esse território por muitas pessoas, assim, diferentes setores, por diferentes razões, procuram ocupar esse mesmo território. Então, realmente, a disputa aqui ela é muito grande. E, Tadeu, aí isso relacionado também pelo lado de comunidades tradicionais que a gente tem aqui, né, vinculado à cultura, ao modo de vida, vinculado ao território.
né? A gente tem uma diversidade que está muito associada com a biodiversidade do litoral norte. Como é que aconteceu esse impacto, então? Como é que você enxerga esse impacto para essa população? Eu acho que eu vou um pouco na linha da Maria. Eu acho que esse processo de ocupação do território aqui no litoral norte, ele se confunde com o processo histórico de ocupação do território brasileiro, né? A partir da chegada dos europeus, com uma visão muito diferente daquela que os povos originários tinham sobre o território, sobre a relação com a natureza, né? Havia uma ideia de muito mais de pertencimento do ser humano dentro do ambiente natural, né? Quase que uma unidade, né? Não havia essa dissociação entre o ser humano e o ambiente que o cercava, e aí chegam, né, os europeus com uma visão diferente, particularmente aqui no território brasileiro, né, enxergando a natureza mais como algo que oferecesse bens materiais para que fossem explorados comercialmente e dali extraído riqueza, né? Então é uma visão bem diferente, uma visão que separa o ser humano da natureza. Então, e a relação com o território também, uma relação de apropriação privada, né? de apropriação individual, muito diferente da relação dos povos originários, né? Que tinha uma relação mais coletiva com o território. Então esse choque cultural, ele vai gerar uma série de problemas que a gente traz até hoje, né? E que acho que está muito ligado a essa dificuldade de entender que o ambiente que nos cerca é parte de nós, né? A gente vai partir para um exemplo muito emblemático, né, que é justamente da Ilha das Cabras, sobre tudo isso que a gente está falando. Mas antes eu queria que vocês contassem para os nossos ouvintes e quem está assistindo, qual é o papel, né, do Ministério Público Federal, qual é o papel do Ministério Público Estadual em casos assim, né, em casos para a sociedade. Qual que é a função, como é que é a atuação? A Constituição Federal, em 1988, ela atribui para o Ministério Público o principal papel de guardião da própria Constituição. Então ela estabelece uma série de direitos, ela estabelece uma série de instrumentos para garantir esses direitos, e ela desenha uma estrutura de Estado, em que o Estado é o principal prestador de serviços, né, de serviços fundamentais, a garantir, né, os direitos fundamentais, e o Estado é também o regulador daqueles serviços que ele não presta. Então, por exemplo, ele regula a ordem econômica e ele presta serviços como saúde, educação, segurança pública. Cabe ao Ministério Público fiscalizar o cumprimento da implementação da Constituição. Então, quando há direitos que não estão sendo observados, quando há garantias que não estão sendo eficazes, cabe ao Ministério Público intervir no Poder Judiciário, né, atuando no Poder Judiciário, ou mesmo extrajudicialmente, fora das ações dos processos, para poder garantir o cumprimento daquilo que está previsto na Constituição, principalmente quando se fala em direitos coletivos, né? Então o Ministério Público atua na defesa desses direitos que são de uma coletividade, e aí entra a questão do meio ambiente, de povos e comunidades tradicionais, consumidor, enfim, dentre outras, mas também atua na defesa de direitos que a gente considera direitos indisponíveis, como saúde, a vida. Então, ainda que seja um direito individual, mas é um direito individual indisponível. Eu não posso dispor do meu direito à vida ou do meu direito à saúde. Então, esse é o papel do Ministério Público. Perfeito. Bom, vamos para o caso, então, emblemático, né? Vocês têm atrás a Ilha das Cabras, que foi palco, né? Digo justamente que é emblemático do que a gente está falando, porque foi palco de uma apropriação, né? E que hoje está num outro processo de devolução para a sociedade. Então, Tadeu, eu queria que você contasse o início dessa história, quando que vocês começaram a olhar para esse caso e prestar atenção e dizer isso precisa voltar para a sociedade.
Então, né, na linha da resposta, né, da Maria sobre o papel do Ministério Público, que é defender o interesse da sociedade e da coletividade, né, isso é representado pela ideia do princípio republicano, né, que é um dos pilares, né, da Constituição Federal Brasileira, que passa a ideia de que a sociedade tem que ser estruturada a partir da ideia de que a supremacia tem que ser um interesse coletivo, a coisa pública, o que é de todos, né? Uma sociedade ela só pode funcionar se a gente entender que ela tem que funcionar para todos. E esse caso da Ilha das Cabras, ele é muito emblemático da violação a essa ideia, né? E isso sempre chamou atenção para mim, para Maria, né, e para todos que partilham dessa ideia de que o nosso papel fundamental é defender esse princípio republicano, porque é um cartão postal, né, daqui da região. A gente sempre que passa pela balsa a gente enxerga, então aquilo era uma violação com a qual a gente se depara diariamente. Eu se deparava diariamente quando a gente via aquela ilha que pertence a uma unidade de conservação, né, e o meio ambiente fala sobre o que é de todos, e as unidades de conservação têm a propósito de proteger os recursos naturais pelo bem de todos. Então, uma ilha dentro de uma unidade de conservação que é patrimônio da União, portanto, é um patrimônio de toda a sociedade, sendo ali utilizada privativamente, excluindo todas as demais pessoas da sua visitação, de forma ilegal, desrespeitando a legislação ambiental, desrespeitando as normas municipais, desrespeitando decisões judiciais, e por uma pessoa que se valia de um cargo público, portanto, que deveria ser usado em benefício de toda a coletividade para evitar, justamente, utilizando o cargo público para evitar a aplicação da lei, né, gerando uma situação que é muito evidente também, um problema evidente no nosso país, que é a ideia de que a lei aqui não se aplica para todos. Né? Então tinha todos esses simbolismos, né, e isso nos incomodava o Ministério Público Estadual, incomodava o Ministério Público Federal. A gente tinha um colega aqui também que era da Justiça Federal, que dizia que dava aula aos alunos e explicava que as ilhas pertenciam à União, e os alunos sempre diziam, mas e a Ilha das Cabras? Né? E, embora a gente sempre soubesse que, além da Ilha das Cabras, existem tantos espaços públicos que foram indevidamente apropriados para uso privativo, né? Infelizmente, a gente não tem condição de atacar todos esses problemas ao mesmo tempo. Então a gente apostou nesse simbolismo da Ilha das Cabras, por todos esses fatores, entendendo que valia a pena um esforço para recuperar esse espaço público e devolver para toda a sociedade. Bom, e aí a dupla começou. Nesse caso, que ano começou essa história e a partir de que pontos vocês pegaram na atuação de cada um para começar com essa devolução para a sociedade da Ilha das Cabras? Acho importante a gente lembrar que antes da gente atuar nesse caso, outros colegas, então, mais que tudo, essa é uma atuação institucional, né? Esse caso tem 35 anos de atuação, mais ou menos, né, Tadeu? Acho que foi quando começou. A ação é de 89, a ação de 91, o primeiro embargo é de 89. E antes mesmo do Ministério Público atuar nesse caso, o Estado, por meio do município, por meio da própria Secretaria do Patrimônio da União, já havia atuado. Então, quando começou um processo de ocupação, quando começaram algumas construções que estavam irregulares, houve o embargo dessas atividades. Então, antes da provocação do Poder Judiciário para resolver isso, houve uma tentativa de solução extrajudicial, né? Esses embargos não foram respeitados, essas notificações não foram atendidas, e aí então houve uma ação ambiental
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. E paralela a isso, considerando que a ilha é um bem da União, também houve uma atuação do Ministério Público Federal para a desocupação da ilha. Então foram duas ações paralelas, uma com foco na recuperação ambiental daquilo que tinha sido degradado enfim, das diversas intervenções irregulares que tinham sido feitas, e a outra era justamente com o fundamento da ocorrência do dano ambiental, a desocupação da área, porque existe uma regra que determina que se houver dano ambiental em uma ocupação de bem da União, a pessoa que ocupa aquele bem, ela perde o direito de ocupar. Então, com base nessa ação ambiental, a SPU determinou a desocupação da Ilha das Cabras. E aí não houve o atendimento dessa determinação de desocupação, e o então ocupante impetrou um mandado de segurança para permanecer ocupando a ilha, e esse mandado de segurança ficou durante muitos anos no Supremo Tribunal Federal, e no Supremo Tribunal Federal, no STJ, agora eu tô... Enfim, no STJ, né? Nos tribunais, enfim, ele foi subindo as instâncias e parou no STJ com uma liminar que garantiu a permanência do ocupante na Ilha das Cabras. Então a atuação ela passou a se dar tanto na ação ambiental, que ainda estava aqui, e aí é uma ação do Ministério Público Estadual, que teve todo um processo também. A própria ação foi bastante tumultuada, né? E talvez seja até interessante contar um pouco desse histórico. Tadeu atuou nessa ação. E, paralelo a isso, o MPF acompanhando esse mandado de segurança para a desocupação, para garantir, reverter essa decisão que teria permitido que ele continuasse ocupando. E no curso de todo esse processo também, houve uma ação, uma operação criminal que envolvia justamente a Ilha das Cabras e uma outra ilha aqui no litoral de São Paulo, que é a Ilha de Bagres, no Porto de Santos, que também era ocupada pelo mesmo grupo ocupante, e essa operação ela identificava uma série de desvios de atos administrativos justamente para beneficiar os ocupantes dessas ilhas, para que eles se mantivessem ocupando essas ilhas. Foi uma operação grande, uma operação chamada Operação Porto Seguro. Então, além da ação ambiental e da ação patrimonial para a desocupação da ilha, houve uma investigação criminal, que foi a Operação Porto Seguro, e também uma ação de improbidade administrativa, porque dentro dessa Operação Porto Seguro se identificou o envolvimento de diversos agentes públicos inclusive de alto escalão do governo, para beneficiar os ocupantes, para que se mantivessem ocupando essas ilhas. Então, todo esse contexto que assim, surpreendia, né? Não surpreendia, mas causa perplexidade, assim, não surpreende porque infelizmente isso é a tônica do país, né? Não é só aqui, a Ilhabela não é a única em que acontecem essas coisas, mas causava um incômodo muito grande, tanto no Tadeu, nas nossas conversas, quanto com esse colega que trabalhava também na justiça. A população em geral sempre questionava isso, e aí a gente falou, olha, a gente precisa atuar, é óbvio que isso não vai resolver o problema do país, mas a gente precisa mostrar que é possível, né? Porque senão nós seríamos vencidos, né, por essa sistemática violação do direito, da Constituição, e nós seríamos vencidos pelo poder político, pelo poder econômico. Então nós colocamos aquilo ali como uma atuação muito importante, muito prioritária, muito simbólica para o restabelecimento daquilo que a gente entende como fundamental na nossa república, que é o princípio republicano, né? E naquela mesma linha de garantir o acesso de todos à praia, algumas praias que são privatizadas, enfim, mas sempre com um olhar de garantir a todos aquilo que é de todos, e que a Constituição garante que é de todos. E nós, enquanto fiscais do cumprimento da Constituição, não poderíamos não enfrentar essa questão. Acho que foi um pouco isso, né, Tadeu? É uma alegria no coração ficar ouvindo isso, né, da justiça sendo feita, né, acontecendo. Então, Tadeu, conta o que aconteceu, então, depois, né? Como é que se desenhou o termo, né, de essa saída, né, dessa figura e esse caminho de devolução para a sociedade, né? Eu sei que você estuda museologia, tem toda uma ligação também com a questão patrimonial, cultural, né?
Então, como é que aconteceu esse desenho para que hoje seja uma proposta, né, de uma ilha, da Ilha Museu? Então, a gente... Essa ideia foi sendo gestada em vários momentos, né? A gente teve que fazer toda recuperar todo esse histórico, né, para poder transmitir toda a gravidade do caso aos jogadores e tal, para ir superando um a um os obstáculos jurídicos e vencendo um a um os recursos e as manobras jurídicas para poder garantir que a situação se perpetuasse como estava, até que a gente foi chegando num ponto em que os recursos finalmente foram se esgotando e não havia mais muito caminho para os ocupantes se manterem aqui na ilha. Então cabia então executar a sentença, né? E a sentença determinava que fosse tudo derrubado e recuperado por meio de um projeto de recuperação ambiental, né? Mas nós entendíamos que aquilo não seria suficiente para restabelecer toda aquela violação, né? Que o importante seria a gente poder comunicar para toda a sociedade tudo o que tinha acontecido e fazer o lugar irradiar valores opostos aos que ele sempre simbolizou, né? E aí veio a ideia de transformar num espaço de visitação pública, ideia que foi construída assim a partir de muita discussão com muitas pessoas. Tem a ver com um curso que eu fiz no Ministério Público, na Escola Superior do Ministério Público. Eu faço questão de mencionar em função da pessoa que estava à frente da escola nesse momento, que era o Dr. Marcelo Goulart, uma figura histórica no Ministério Público, que construiu um curso de especialização e capacitação dos membros que tinha como premissa fundamental o pensamento crítico, né, e fomentar esse pensamento crítico e práticas transformadoras, né? Então ele pedia que no final do curso a gente escrevesse um projeto. O projeto foi escrito em cima da história da Ilha das Cabras, com todas essas premissas, essas ideias que a gente está conversando. E a ideia, a decisão coletiva, depois de muito diálogo, é que o ideal fosse transformar num espaço de visitação pública, que pudesse contar essa história e que pudesse falar da importância da gente olhar para o coletivo, né? Em detrimento desse individualismo que parece ter tomado conta da nossa sociedade aí nos últimos tempos. O nome do projeto, né? O nome do projeto é Res Pública, né? E que significa? Que significa coisa pública. E aí, a partir daí, veio a ideia de transformar num espaço de visitação pública e especialmente no museu, né, para que pudesse contar a história dos povos originários, indígenas, quilombolas, caiçaras e também, né, dos europeus que vieram para cá, dessa mistura, mas a partir dessa perspectiva, né, o que cada um desses povos pode nos ensinar sobre a ideia de supremacia do coletivo sobre o particular. E aí veio a ideia do museu. Essa ideia, para que se concretizasse, precisava de um entendimento entre vários atores, né? O Ministério Público do Estado de São Paulo como autor da ação, o Ministério Público Federal, porque estava trabalhando a questão patrimonial, ou seja, de devolver aquilo para a União, a própria Secretaria de Patrimônio da União, a Fundação Florestal, já que a ilha está dentro de uma unidade de conservação, então quem tem, por lei, o direito de fazer a gestão dessa área é a Fundação Florestal e o próprio réu da ação, né? E aí nós conversamos com todos os envolvidos e todos né, toparam a ideia. Agradecimento especial para a Fundação Florestal, que desde sempre abraçou a ideia e viabilizou tudo que era necessário para que ela de fato acontecesse. E aí conversamos com os representantes dos réus da ação, dizendo, olha, os recursos se esgotaram, o que cabe agora é executar a sentença, derrubar tudo
e pagar uma indenização que era uma indenização bastante significativa em termos financeiros. Mas a gente tem a alternativa de não derrubar assim, e manter essas estruturas que estão aqui construídas para dar lugar a esse museu e usar esse valor da indenização para viabilizar esse projeto, né? E aí fizemos esse acordo judicial, todos assinaram, e aí restava identificar qual instituição que faria a gestão desse projeto, né? E a gente entendia que tinha que ser uma instituição com a reputação ilibada, que ninguém pudesse discutir, que ninguém pudesse ter dúvidas de que faria bom uso e que tivesse capacidade técnica para fazer gestão de museus e até a partir de uma experiência similar que foi feita em Campinas por uma colega nossa, né, a Cristiane Hilau, lá em Campinas, que também tinha feito essa ideia de aproveitar um espaço público para fazer um museu para falar sobre a questão racial, e ela tinha feito isso em parceria com a Unesco, deu essa dica, a gente fez contato com a Unesco topou o desafio e montou uma equipe espetacular aí de profissionais extremamente competentes e dedicados, aos quais depois se somaram outros profissionais que trabalham na área de cultura e de biologia e de comunicação aqui da região, arquitetura, e depois se somaram aos representantes das comunidades tradicionais para que pudesse ter, de fato, o envolvimento daqueles que são os protagonistas dessa história. E aí a gente está aí, né, agora nesse momento de construção coletiva, né, desse museu, que a gente espera que permaneça sendo sempre um espaço de construção coletiva, de visitação coletiva e de falar sobre o coletivo. A oportunidade da gente reaprender, né, Tadeu? Você falou, e queria te ouvir também, Maria, sobre isso, né? É tão importante, porque todas as conversas que eu tive até agora, tanto nos quilombos, nas aldeias, nos espaços caiçaras, a primeira coisa que me respondem quando eu falo o que é ser um quilombola, o que é ser um caiçara, o que é ser, né, indígena, são as práticas coletivas. Aí automaticamente fala, sair para pescar junto com não sei o que, costurar junto uma rede, tudo feito junto, né? Ele pode também, então, ser uma amostra, um museu, agora sim, o que ele pode abarcar com relação a isso, né? A coisas que a gente tem que reaprender. Você acha, Maria? O que você gostaria que fosse, né? Porque ele está em processo ainda, né? Acho que justamente por conta dessa minha vida, né? Eu tinha 1 ano quando meus pais entraram nesse trabalho com os povos indígenas, então eu tive esse privilégio de conviver, né? De dormir em aldeias, às vezes por uma semana e poder beber um pouco da fonte de um outro modelo de vida. E aí a gente conversa muito sobre isso, e uma das expectativas que a gente tem é justamente que a partir desses novos modelos, porque é isso, hoje a gente tem, quando se fala em patrimônio, por exemplo, a ideia de patrimônio é a ideia do patrimônio da nossa sociedade, a posse, a propriedade. A gente não fala de território, né? Como o Tadeu falou, o território não é dividido, a gente não tem o meu lote, o teu lote, o lote do vizinho. É um território coletivo. Eu tenho espaço na minha casa onde eu planto alguma coisa, mas aquilo ali ele não tem o valor daquele espaço não é um valor econômico, é um valor onde eu reproduzo o meu modo de vida, onde o meu grupo reproduz o modo de vida dele. E isso se espraia para diversas coisas, né? Por exemplo, a rede. A hora que eu vou fazer a minha rede, eu não estou fazendo a minha rede e o Tadeu vai fazer a rede. Quem sou eu para falar né? Acho que vocês entrevistaram, mas como nós que estamos de fora, olhando isso, falamos, gente, existem outros modos de vida que podem sinalizar que um outro mundo é possível. E aí nessa linha que a gente pensou muito de buscar
aprender com esses povos originários. A gente tem aqui na nossa região, né, 3 grupos, 4, contando também os europeus que vieram depois, mas aprender a partir dos diferentes modos de vida desses grupos que existem outras maneiras de viver e outros valores que podem orientar a nossa existência, que não aqueles que nós aprendemos desde pequeno. Né? Então, além da rede, além do território, que não é o território individual, a gente comenta muito, por exemplo, a educação. Eu educo, no nosso modelo, eu educo meu filho, você educa o teu e cada um educa o seu filho. Numa aldeia, por exemplo, os filhos são educados por todos, né? Não existe a figura. Eu até comentei com o Luiz um dia que a gente estava numa reunião, num caso que a gente recebeu uma denúncia de trabalho infantil porque os indígenas estariam explorando as crianças que estavam trabalhando. E aí a resposta que a indígena deu quando nós fomos conversar, vamos conversar todos então sobre isso, né? E aí ela falou, a gente acha estranho porque a gente está ensinando nossos filhos a trabalhar. Essa é a forma como a gente ganha o nosso sustento. Por outro lado, a gente acha estranho que vocês deixem os filhos de vocês dormindo na rua. Porque numa aldeia guarani, por exemplo, né, a gente tem os guarani aqui, não existe a figura da mãe e da tia. Não existe tia, não existe sobrinho. Todas as mulheres são mães de todas as crianças daquela comunidade. Todos os pais são pais de todas as crianças. Então, se eu vejo uma criança em situação de perigo, aquela situação de perigo ela é minha responsabilidade, independente de eu ter parido aquela criança ou não. Né? E a gente aqui não, a gente entende que, por exemplo, uma criança está na rua não é minha responsabilidade, isso é uma responsabilidade do Estado. Então, diferentes formas de olhar para as diferentes facetas da nossa vida, vindas a partir desses povos, poderiam jogar luz para que nós refletíssemos um pouco sobre como a gente está levando a vida, quais são os valores que orientam a nossa vida em comunidade. Será que é sustentável essa vida? Né? Uma das coisas que a gente propõe também é a reflexão a respeito das mudanças climáticas. Será que esse nosso modelo de vida frente a esse desafio que a gente já está vivenciando hoje, será que eles ornam, né, como dizem algumas dessas comunidades? Então, um pouco da ideia desse museu é isso também, né? Um museu muito dinâmico, que traga esse dinamismo do modo de ser de outros povos, para que nós possamos avaliar e refletir sobre a possibilidade de nos espelharmos um pouco nisso, como talvez a única chance que a gente tenha de sobrevivência enquanto espécie. Tadeu, eu queria te ouvir também sobre isso, né? Sobre a expectativa agora que passou essa fase tão importante, tão emblemática, né? E que agora está de construção mesmo para esse futuro, né? Em termos de justiça, de sentimento, né? Para seu e de vocês, né? E das próprias comunidades, né? E para esse futuro. Então, eu vou mais uma vez fazer coro aí o que disse a Maria. A nossa expectativa é que o museu possa refletir todas essas questões que a gente está conversando, que podem ser resumidas nessa ideia de que sociedade nenhuma ela pode se estruturar de forma justa a partir da ideia de que a gente tem que se preocupar, olhar para o mundo de forma individual, né? A expectativa de fato é que cada visitante do museu possa, a partir, né, do conhecimento dessas diversas formas de viver o mundo, possa sair um pouco mais aberto para um espírito coletivo. A gente vive numa sociedade, a gente tem assistido muito, com um discurso muito forte do o meu direito, o meu desejo, a minha vontade, ninguém pode... né, a gente assistiu o problema da pandemia e a gente assistia aquele discurso, mas e o meu direito de não me vacinar? Né? Enquanto havia uma necessidade coletiva de uma política sanitária que eventualmente você não podia não precisar, mas a coletividade precisava. Né? A gente vive esse desafio das mudanças climáticas, não há solução que não passe por a gente abdicar de algumas coisas que deixam a nossa vida um pouco mais confortável, mas que, do ponto de vista coletivo, são insustentáveis. Né? Então, acho que todos esses grandes desafios pelos quais a nossa sociedade moderna passa,
ela passa por esse tensionamento entre o individual e o coletivo. É evidente que o indivíduo tem que ter os seus direitos fundamentais garantidos, a sua individualidade garantida, né? Os seus direitos de personalidade e tal, mas a visão de mundo ela precisa ser mais coletiva e menos individual. E como disse a Maria, a gente pode aprender com os povos originários um pouco mais sobre a visão coletiva sobre a terra, sobre a natureza. A gente pode aprender com os europeus que vieram para cá um pouco mais sobre esse conceito de república, que a gente incorporou na teoria, mas tanto aqui como lá, talvez tenhamos dificuldade de praticar, né? A ideia da coisa pública, de que as instituições são públicas, né? De que o patrimônio ambiental é público, de que a lei ela tem que ser respeitada por todos em benefício da coletividade. A gente pode aprender um pouco com cada um desses povos sobre essa ideia do respeito à coisa pública nessa perspectiva ampla aí que a gente está conversando. Massa. Minha última pergunta, juro. E aí eu vou juntar com a primeira resposta que vocês me deram, porque eu tô achando tão fantástico. Vocês são moradores aqui, né, do território, do litoral norte, têm filhos, e juntando toda essa trajetória que vocês contaram agora, como é que esse resultado, o momento que está agora, conversa, por exemplo, lá com a Maria pequena, que, né, vendo seus pais trabalhando com isso e que tipo de satisfação te dá? E a mesma coisa, Tadeu, te perguntar, né, daquele propósito do jovenzito ali, né, vou fazer direito, para ajudar, mas vocês têm grandes vitórias, né, dentro da trajetória profissional de vocês até agora, mas essa, como a gente falou, é muito emblemática, né? Então, juntando isso, que vocês também são moradores desse território, com filhos, que, né, pensando nesse futuro, qual que é a sensação agora de estar nesse momento? É uma sensação de dever cumprido, né? É claro que sempre vai ter o que fazer, a gente ainda tem muito por fazer. E também a gente não consegue consertar o mundo, né? É muito difícil, acho que a própria dinâmica da história é essa. A gente vai estar o tempo inteiro vivendo esse tensionamento e é isso que faz a história acontecer. Mas quando a gente vê uma vitória dessas, a coisa acontecendo, né? O projeto pronto, tantas pessoas envolvidas, dá uma sensação de que bom que pelo menos nesse caso a gente conseguiu colocar as coisas no lugar certo, né? E uma sensação, olhando para Maria lá pequenininha, é uma sensação de continuidade, né? Acho que é um pouco isso, é a sensação de que eu aprendi ali, eu consegui internalizar, e todo esse aprendizado que a gente vai tendo em cada experiência, em cada reunião que a gente vai para uma comunidade caiçara, com a Fundação Florestal, com o ICMBio, né, com a Unesco, com cada um que a gente conversa, a gente vai crescendo um pouquinho e eu vejo que vai se somando e a coisa vai tomando cada vez um contorno maior. Então é uma sensação de que eu pertenço a algo que para mim me dá sentido, que sempre deu sentido à minha vida profissional, e na expectativa de que daqui a um tempo eu não vou estar mais, porque a gente não é eterno, mas que outros, assim como a gente, está dando continuidade a uma história que começou 35 anos atrás, tanto no MP estadual como há 10 anos atrás no MPF, que ela seja, né, dada continuidade a ela pelos colegas que virão, pelas outras pessoas que virão na sociedade civil, na fundação, não necessariamente na Ilha das Cabras, mas em outros casos, e que os estagiários que acompanham esse caso lá na frente sejam promotores, procuradores, participantes de projetos como esse da Unesco, enfim, que a gente consiga... uma vez, uma outra referência pra gente no Ministério Público é a professora Hélida, né, a doutora Hélida, e ela fez uma analogia nesse curso, né, Tadeu? Nesse curso. Nesse curso de formação de agentes políticos, que era justamente a metáfora de uma procissão, né, se você quiser até falar, você que estava lá, você que me contou essa história, né, se quiser contar a história da... Ela dizia que mais importante do que liderar a procissão é acender uma vela e carregá-la um pouco por um tempo. Uma hora ela vai se apagar
e vai vir uma outra pessoa atrás com uma outra vela e vai seguir a caminhada. Antes dessa vela se apagar, várias outras se acenderam a partir dela e vão se apagar em algum momento. Então, que a gente possa ser mais uma vela, né? Nessa busca por implementar de fato, né? O princípio republicano, né? Que é o projeto que o Tadeu escreveu, que é o Respública. Que é a República, né, gente? É a República Federativa do Brasil, que a gente possa, de fato, não só no papel, não só na Constituição, mas na nossa vida prática, ser uma república. Acho que é um pouco isso. Para mim, pelo menos, é isso. Tadeu, quer deixar o seu depoimento? É isso. Eu acho que, assim, olhando para trás, assim, o que tem de preservado, né, no garoto que queria ser promotor de justiça, é essa vontade de me dedicar a promover justiça, como o próprio nome diz. Mas, assim, com certeza, o que eu entendo por justiça hoje é completamente diferente do que eu entendia quando eu entrei, e foi dessa caminhada e desses encontros, o encontro com a Maria, o encontro com o Marcelo Goulart, né, do encontro com os professores do curso de museologia, que eu fiz depois ali na PUC, do encontro com vocês aqui do projeto da Unesco, de quando eu fui lá no Ribeirão Silveira, conheci a aldeia, e quando eu conheci os representantes das comunidades caiçaras, a Jussara, né, toda a família da Maria, que me influenciou demais, o Sara, o Roberto Capucci, que trabalhava com os indígenas, Humberto, enfim, desses encontros a gente vai ganhando, né, novas perspectivas, e que a gente, né, carrega elas até aqui, até esse projeto, para que seja apropriado também por outras tantas pessoas e sigam levando para caminhos que a gente nem pode imaginar, né? O importante é que continue vivo, que continue fomentando o pensamento crítico, e aonde vai chegar a gente não sabe. A caminhada é coletiva também. Exato. Ela só acontece se ela é coletiva. Aliás, né, a gente, uma das razões pelas quais esse projeto começou em conjunto foi isso. A gente falou, sozinho é difícil demais, né? Junto já não foi fácil, né? Então, mesmo dentro do Ministério Público se somaram, né? Além de Tadeu e eu, a doutora Denise, subprocuradora-geral da República em Brasília, que nos acompanhou nos despachos com os ministros que tratavam desse caso, né? Enfim, é coletivo. Os desembargadores, Me lembro muito bem de quando foi julgar um recurso, a gente foi conversar com os desembargadores do Tribunal de Justiça, o que deu para perceber que eles se apropriaram de fato, né, daquilo que a gente estava tentando comunicar. Muita gente, de fato, é uma construção coletiva, sem dúvida nenhuma. Só acontece por isso, né? E o museu também só está acontecendo porque é coletivo e não só coletivo, mas ele é diversamente coletivo, né? Porque você ter um coletivo também homogêneo não adianta nada. Então a diversidade do projeto, das pessoas que estão envolvidas, né? Dos consultores, e aí a gente tem que aqui falar muito do Luiz, que está ali, né, liderando esse trabalho, que assim, ele é um maestro que está saindo uma sinfonia maravilhosa. Se a gente for nomear aqui, aí a gente se a gente for nomear, a gente vai ser injusto. O Ricardo, juiz, que nos provocou. O Ricardo sempre fez essa provocação, né? Tanto que quando teve a desocupação da Ilha das Cabras, ele já não era mais juiz aqui em Caraguatatuba, a gente ligou para ele e falou, doutor Ricardo, missão dada é missão cumprida, a gente brincou com ele, né? E não foi fácil, foram 10 anos, né? Desde o primeiro dia que a gente conheceu o doutor Ricardo, falou, olha, tem um caso aqui que a gente tá bastante incomodado aí, que inclusive eu me dou por suspeito se cair para eu julgar, porque realmente eu já me manifestei muitas vezes sobre isso. Então era realmente algo que incomodava a muitas pessoas, e todas essas provocações fazem parte desse coletivo que hoje está nesse resultado. Que ótimo! Muitíssimo obrigada por esses depoimentos, vão ser muito valiosos para a gente conhecer todos esses bastidores, né, bastidores não, que foi bem publicado, assim, mas juntando com o propósito, né, e com a vontade pessoal de cada um de vocês. Muito obrigada por essa entrevista.
A Obrigado gente a vocês. agradece também a oportunidade de poder contar um pouquinho dessa história, né? Que a gente acha que vai ser contada um pouco no museu também, né? Acho que Exatamente. não com tanto personalismo, mas que vai estar lá assim para todo mundo poder saber.